A palavra do Senhor vai nos dizer que tudo era maravilhoso. Que o próprio Deus olhava para a sua criação e dizia: que bom, olha que coisa boa. A palavra diz que próprio Deus declarava que o que ele estava fazendo era bom. Tudo na criação estava no seu perfeito lugar. Tudo que estava no jardim era necessário quando o homem e a mulher foi criado. Eles não precisavam, irmãos, de mais nada. Tudo que era necessário para a vida deles estava disponível no jardim. Tudo estava caminhando da melhor forma. Mas nós conhecemos a história, que no meio daquele jardim tinha uma árvore com fruto, com conhecimento do bem e do mal. E esse fruto eles não poderiam comer, porque se comessem os olhos seriam abertos e eles estavam destinados à morte. Só que um certo dia, o que aconteceu? O fruto, Eva comeu, deu para Adão, Adão também comeu. Naquele momento em que o ato de desobediência aconteceu do homem e da mulher para com Deus e a aliança foi quebrada, aquela desobediência gerou o pecado na humanidade. E do pecado foi gerado a morte. Em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, a palavra vai nos dizer, irmãos, que as mãos do nosso Deus não estão encolhidas para que não possa salvar. E nem os seus ouvidos estão tapados para que ele não possa ouvir. Mas há uma coisa que entre o homem e Deus causa separação. E esta coisa é o pecado. O pecado foi o que trouxe afastamento. O pecado trouxe vergonha. O pecado trouxe dor. O pecado trouxe humilhação. O pecado trouxe tristeza profunda. O pecado trouxe a separação do homem para com Deus. Adão e Eva aqui não é simplesmente um homem ou uma mulher, mas Adão e Eva é a humanidade. No momento em que eles pecam e eles desobedecem, Deus expulsa a humanidade do jardim. Mas nunca esqueça disso. Ele expulsou do jardim, mas não expulsou a humanidade do coração dele. O pecado gerou aquela consequência, mas Deus nunca perdeu o controle. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus nunca perdeu o controle. Deus sempre levantou, após esse período, vozes proféticas para a geração, irmãos. Homens que fossem direcionados por ele para poder apontar para o povo o caminho, para mostrar para o povo a verdade, para mostrar para as pessoas como viver, como exercer a fé, como andar conforme o que o Senhor queria, como seguir as escrituras. E Deus estava sempre abençoando o povo, derramando milagre, fazendo o povo experimentar o cuidado de Deus. Você conhece bem tantas histórias do Velho Testamento, homens e mulheres que viveram grandes milagres e são inspirações para a nossa vida de como exercer a fé. Mas também teve muitos momentos que o povo voltava a se afastar do Senhor. O povo pecava e quando pecava sofria as consequências. E Deus, atento ao seu povo, quando eles clamavam por arrependimento, Deus estava atento com seus ouvidos, derramava da sua misericórdia, alcançava o povo com graça e eles voltavam a ter proteção e livramento. E naquele tempo, para que os pecados fossem perdoados, eles tinham que levar ofertas de sacrifício através do sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, que é onde tinha a arca que representava a presença de Deus. Só ele podia acessar e levar aquelas ofertas para que o perdão acontecesse na vida dele e também Deus perdoasse os pecados de todo o povo. Só que Deus, que nunca perdeu o controle, ele estava de olho na humanidade e ele já estava preparando um novo capítulo para a história. Ele não queria
queria apenas relacionamento com um. Ele não queria que apenas uma pessoa selecionada entre os seus tivesse acesso ao Santo dos Santos, mas ele estava com um plano perfeito para que todo aquele que cresce nele, para que todo aquele que o recebesse fosse feito filhos de Deus e tivessem acesso à graça e à presença do Espírito Santo de Deus. A palavra vai nos dizer, lá em João capítulo 1, que o Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. E ele estava no princípio de todas as coisas. Quando Deus criou todo o céu e a terra, ele lá estava. Quando ele estava vendo a humanidade, Moisés, Abraão, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá ele também estava, porque ele era a palavra, ele é a palavra. Só que chega um tempo em que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Filipenses capítulo 2 vai nos dizer que ele mesmo sendo em forma de Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, tomando uma forma de homem para habitar entre nós. E por que ele veio para a humanidade? Ele veio para mostrar para algumas samaritanas que ele é a água viva, que quem bebe dessa água jamais volta a ter sede. Ele veio para mostrar algumas Martas e Marias, Jairos e viúvas de Naíns, que aquilo que tinha decreto de morte, ele tinha poder para ressuscitar. Ele veio para mostrar para alguns Zaqueus que quando ele chega na casa, ele bota tudo no seu devido lugar. E o amor que ele tem é tão grande que Zaqueus começam a ficar constrangidos, começam a pagar o que tem que pagar, começam a organizar o que tem que organizar, porque quem chegou na casa foi alguém que o encontrou quando estava perdido. Ele veio, irmãos, para mostrar que tudo aquilo que parecia improvável, se ele colocou o olho e escolheu, não há decreto de homem que diga que não pode acontecer ou não pode fazer. Porque ele veio para nos ensinar que o amor a Deus está acima de tudo, acima de todo o nosso coração, tem que ser com toda a força, tem que ser com toda a intensidade, e mais, veio para nos mostrar que temos que amar uns aos outros como a nós mesmos. Só que não basta amar quem a gente quer, ele também veio para mostrar que até os inimigos você tem que amar e dobrar os teus joelhos para orar por ele. Ele veio para mostrar, irmão, que o maior se torna menor, e se você quer viver bem, aquele que serve é o grande entre os servidos. Não é sendo servido que ele diz que é o maior, mas é quando você se rende para servir e se prostrar. Foi para isso que ele veio. Ele veio para mostrar para alguns Bartimeus que talvez estejam cegos, que ele tem poder para restaurar a visão e te fazer ser curado de toda e qualquer enfermidade. Por que Jesus veio? Ele veio para revolucionar a história da humanidade, porque quando ele nasceu, o tempo teve que parar, e todo mundo reconhece que tem antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele veio. E quando ele veio, irmão, tudo aquilo que parecia ser o fim, ele mostrou a esperança para a humanidade. A esperança. Se for aplaudir para ele, aplaude glorificando. Por que a gente está aqui reunido para cultuar? Porque ele veio. Por que estamos reunidos vivendo uma ordenança dele de Santa Ceia? Porque ele veio. Abra comigo lá em Isaías capítulo 53. Ô, minha galera aí, me ajuda aí na mídia, a gente lê juntos essa mesma versão. Vai dando glória a Deus, irmãos, que ele tem libertação e salvação nessa noite. Isaías 53, versículo 3. Quando ele veio, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens,
homem de dores e experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, quando ele veio, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Talvez você olhe essa história de Jesus e diga: que fim, né? Um homem que deixou toda a sua glória, Deus que se esvaziou dele mesmo e veio para sofrer por um povo que muitos não estavam nem aí e muitos que nem existiam, porque ele veio para os de antes, ele veio para o do tempo dele, e ele já enxergava na cruz cada um de nós. E talvez você olhe e diga: que fim é esse sofrimento que ele pagou, que ele tomou sobre si por nossos pecados? Porque quando ele morreu, o primeiro dia foi silêncio total e lágrimas de choro, de dor. No segundo dia, o silêncio continuou reinando. Mas no terceiro dia, você cantou essa noite, no terceiro dia, ele ressuscitou.